Pessoal, boa noite. Vamos para mais um exemplo de aplicação de Loop for. E dessa vez eu vou fazer um exercício um pouquinho mais complexo que vai envolver aí os diversos assuntos que a gente viu até agora. Não só o Loop for, mas também os operadores, também os condicionais, também as comparações, diversos assuntos que a gente precisou até o momento. O objetivo do exercício de hoje vai ser fazer um programa que construa para a gente uma tabuada. Só que eu quero que ele pergunte ao usuário a base da tabuada, 8, 10 ou 16, e a tabuada. Portanto, na verdade, esse programa não vai simplesmente fazer tabuadas como a gente está acostumado a ver, mas sim tabuadas de base 8 e base 16, além das tabuadas comuns. Então, basicamente, a gente vai ser capaz de ver resultados de tabuada hexadecimal de qualquer tabuada que você escolher, ou tabuada octal de qualquer tabuada que você escolher, além, claro, da tabuada comum de base 10, que vocês viram aí no ensino fundamental. Vamos salvar. Aula 6 vai ser exemplo 3. For. Para começar, como sempre, vamos precisar do stdio e da localização, já que a gente vai ter que falar com o usuário, pedir valores para a tabuada, então é bom sempre ter a possibilidade de acentuar no seu código. Então, int main, função principal. Dentro da função principal, vamos colocar o setLocale para permitir localização, permitir acentos. Agora, para fazer esse cálculo e esse pedido de informações para representar ao final uma tabuada, nós vamos precisar de algumas variáveis. Lá no material que eu passei para vocês, aqui no Classroom, exercício de 21/5 a 4/6, material RBI de 21 de maio. Tem um exemplo de aplicação de tabuada. E a gente vai fazer algo bem parecido com isso, com a diferença de que nossa tabuada vai ser com bases variadas possíveis. Aqui eu precisava de duas variáveis, número da tabuada e multi da tabuada. Como nós vamos ter que escolher a base, nós vamos precisar de três variáveis. E vão ser base, ntab e multi. Todas são números inteiros. Próximo passo, a gente pede para o usuário digitar os valores da tabuada, a base da tabuada, com um detalhe, a base precisa ser 8, 10 ou 16. O intuito disso é utilizar o recurso que a gente viu lá atrás na aula de printf, que é a capacidade de imprimir em qualquer uma dessas três bases. Se a gente tivesse que fazer tabuadas em outras bases que não são essas três bases, aí seria bem mais complicado, porque a linguagem não oferece o recurso pronto para imprimir outras bases que não essas três. Então a gente vai utilizar só essas três bases. Pede para o usuário digitar a base e coleta a base que o usuário digitou. Vai ser um número inteiro, portanto, %d, vírgula,
ampersand, base. Termina com ponto e vírgula, linha sempre. E agora, o que a gente vai ter que fazer para garantir que a base digitada seja a base correta, seja uma das 3 bases permitidas? Um condicional, onde, se a base estiver correta, execute o cálculo da tabuada e apresente a tabuada. Se não, diga que a base foi digitada de forma incorreta e pule fora. Portanto, vamos ter que fazer um condicional. Se, if, condições. Se a base for igual a 8, lembrando que para comparar preciso de 2 iguais, senão eu vou gravar 8 no valor da base. Ou a base for igual a 10, ou a base for igual a 16. Dessa forma aqui, nós conseguimos identificar se a base encaixou em qualquer uma das 3 possibilidades exigidas. Aí, se der verdade o resultado dessa expressão, executa o que está dentro dessa chave. A gente vai preencher. Já, se não der verdade o resultado dessa expressão, eu sei que a base não é uma das 3 bases permitidas. Então, eu já posso colocar aqui, senão, não preciso fazer nenhuma outra avaliação. A base é uma das 3? Sim, ótimo. Execute o código que vai dentro da chave. Não, então, escreva direto. Base está incorreta. Printf. E coloca aqui dentro base inválida digitada. Agora nós temos o miolo do programa e ele já vai ser capaz de nos identificar se a base está correta ou não. Se a gente tentar rodar ele agora, o que deve acontecer é, o programa funciona, mas quando eu digitar uma base inválida, ele vai pular fora dizendo que a base é inválida. E quando eu digitar uma base que é válida, ele não vai fazer nada, porque eu ainda não tenho código para essa situação. Aí ele pula fora sem fazer nada. Agora falta efetivamente fazer esse programa calcular a nossa tabuada na base especificada. Para isso, eu preciso primeiro perguntar, tá, mas qual é a tabuada que você quer exibir? Então, printf. E dentro do printf, a gente diz, digite o número da tabuada. Agora entra um detalhe importante. Para digitar o valor da tabuada, o número da tabuada, esse número precisa ser na base que o usuário escolheu. Só que o scanf tem algumas possibilidades de leitura e essas possibilidades dependem da base. Você pode escanear um valor na base 8, escanear um valor na base 10, escanear um valor na base 16. Isso vocês podem ver lá no material de scanf. Então, abre o Classroom, desce até o material de scanf. Vamos encontrar isso. Exercício de 23/4. Vamos ver se é esse aqui.
é esse mesmo. Nesse exercício fala sobre o scanf. Opção 1 seria a gente utilizar o %i e confiar no usuário, ou seja, se o usuário digitar, por exemplo, escolher base 8 e dizer que quer a tabuada do 10, 1, 0, ele vai, na verdade, interpretar como a tabuada do 10 na base 10. E para que ele interprete como a tabuada do 10 na base 8, o %i ele teria que escrever 0, 10. Do mesmo modo, se eu colocar %i e eu quiser a tabuada na base 16 do A. O A é um número hexadecimal. Ele precisa do 0x na frente. Então, esse %i ele torna mais fácil para o programador, só que torna mais difícil para o usuário operar o programa, porque ele vai ter que entender que ele precisa colocar 0 na frente quando ele quiser um número de base 8 e 0x na frente quando ele quiser um número de base 16. Então, para não termos esse problema para o usuário, vamos fazer esse programa de outra forma. Vamos fazer com que o próprio programa faça um scanf diferente conforme a base que o usuário escolheu. Isso é simples. É só fazer outro condicional if else aqui dentro, que vai ser assim. Se a base foi 8, então scanf %o, vírgula, o valor que eu vou escanear agora é o ntab. Percebam que eu não criei variável aqui dentro, porque a variável já foi criada lá em cima. Essa variável aqui ela tem um escopo que vale durante o main inteiro. Então, ela também funciona aqui dentro. Agora, a base não foi 8. Então, senão, se a base foi 10, faça a mesma coisa. Scanf, com a diferença que dessa vez vai ser 1%d, porque base 10, número da base 10, se coleta com %d. E mesma variável ntab. Aqui eu vou dar um tab para alinhar, só para ficar mais bonitinho. Se não foi 8 e não foi 10. Então, se a base for 16, então faça um scanf que é específico para a base 16, %x. E agora também vou armazenar no ntab. Desse jeito aqui, se o usuário colocou tabuada na base 8, o número que ele digitar vai ser necessariamente um número de base 8 para a tabuada. Então ele não pode pedir a tabuada do 9 na base 8, por exemplo, porque não existe. A tabuada da base 8 só vai até 7. Está coletado o dado. Agora a gente precisa efetivamente imprimir a tabuada. Só que, de novo, para imprimir a tabuada, nós precisamos imprimir de forma diferente conforme a base da tabuada. Então, vamos fazer uma if else do mesmo jeito. Aí,
tem algumas possibilidades. Opção 1 seria a gente ter feito aqui dentro do scanf, do if, aberto uma chave aqui, e se a base for 8, coleta e mostra a tabuada direto. Ou faz do jeito que eu for fazendo aqui, que é compara, coleta, e depois faz de novo, compara e exibe. Então, se base for 8, faça a impressão de uma tabuada especificamente para a base 8. E aí vai ser assim, for multi começando em 1, eu não vou precisar criar a variável multi porque ela já existia, eu criei lá em cima, eu só vou dizer que ela vai ter que começar no 1, multi é menor ou igual a 0, 1, 0. Por quê? Quando eu coloco o 0 na frente, eu estou forçando esse número constante a ser tratado como base 8. Lembrem-se disso lá no material de variáveis e constantes, lá no início. Tem a ver com aquilo que eu falei que a gente evitaria para o usuário a partir do uso de scanf separado para cada base. Multi de 1 a 0,10. Multi mais, aumentando de 1 em 1. Então isso aqui vai rodar a tabuada mostrando do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7. E do 10. Só que vai ser o 10 octal. Aqui eu poderia colocar 0, 1. Só que, como o número 1 é o mesmo nas 3 bases, tanto faz. Não vai fazer diferença colocar esse 0, 1. Já o 0,10 vai fazer diferença, porque se eu não colocar ele, ele vai fazer a tabuada avançar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Não é o que a gente quer. Depois vocês podem fazer alguns testes em cima de alterar esses valores aqui para ver o que acontece. Agora, vamos imprimir a tabuada. Então, se a base for 8, execute essa repetição. O conteúdo que vai rodar nesta repetição vai ser um printf e eu quero que saia o seguinte, um número hexadecimal, número octal, desculpa, vezes outro número octal igual outro número octal. E os valores são ntab, multi e a multiplicação dos dois. Porque, lembrando, ntab vai ser substituído pelo primeiro argumento, multi vai ser substituído pelo segundo e ntab vezes multi pelo terceiro. Com isso, vai encaixar certinho a nossa tabuada. Ponto e vírgula aqui. Lembrando que, como eu só tenho um comando dentro do if, que é o for, a chave é opcional. E da mesma forma eu tenho um comando só dentro do for, que é o printf, de novo a chave é opcional. Dá para fazer esse comando todo em uma linha só, se quiser. Ou dá para fazer colocando a chave bonitinho, e aí fica um pouquinho mais fácil de entender, mas ocupa mais espaço na tela. Portanto, se a base for 8, faça esta repetição de multi 1 até 0,10, aumentando de 1 em 1, imprima na tela 1%O vezes outro %O igual a 1%O. Com isso, ele vai pegar o seu ntab e fazer, digamos que o usuário colocou 4. 4 vezes 1 igual resultado.
4 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 10. Vamos fazer esse teste então. O programa não está pronto, já que ele só calcula a base 8 por enquanto, mas já dá para testar, contanto que a gente escolha a base 8. Vamos lá. Digite um valor de base. Eu quero base 8. Digite um número de tabuada. Eu quero a tabuada do 2. Ele funcionou, só que está tudo em uma linha. Isso não é o que a gente queria para uma tabuada. Portanto, no final aqui nós precisamos de 1/n. Vamos tentar de novo. 8, tabuada do 2. Está aqui a tabuada do 2. Só que na base 8. Percebam que tem algumas diferenças, né? 2 vezes 4 dá 10, porque não existe o algarismo 8 na base 8. Agora, para fazer as outras bases, é a mesma coisa. A gente só vai ter que mudar os valores de início e fim da tabuada e a especificação de conversão. Portanto, se base igual a 10, faça o seguinte. Multi começando com 1, multi menor ou igual a 10, multi mais. Eu posso botar um espaço aqui para ficar alinhado, só para fins estéticos. Printf. Conteúdo vai ser imprima um decimal, x, imprima outro decimal, igual, imprima outro decimal, inteiro. Desça uma linha. As variáveis são exatamente as mesmas, visto que variável por si só não tem base. O que tem base é a representação que a gente escolhe na hora de imprimir ou escanear. Está feito para a base 8, está feito para a base 10. Vamos rodar para testar a base 10. 10. Número da tabuada pode ser a do 6. Está aqui a tabuada do 6. Funcionou direitinho. Aqui na hora de pedir o número da tabuada eu vou botar um espaço, porque estava colado lá, só para ficar mais bonito. E vamos fazer a base 16. É tudo igual. Então eu vou copiar e só vou mudar aqui, ó, base igual a 16. Multi vai ser de 0x1 até 0x10, aumentando de 1 em 1. E a impressão vai ser 1% x maiúsculo vezes % x maiúsculo igual a 1% x maiúsculo. A ideia de usar x maiúsculo é que, como vocês podem olhar lá no material de printf, vamos abrir lá no Classroom, material de printf foi um dos primeiros que a gente viu. Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que fala sobre isso. Ah, ele só fala do %x. Mas o %x, ele pode ser maiúsculo ou minúsculo. E o significado é literalmente o que vai aparecer na tela. Se você botar %x minúsculo, as letras do hexadecimal vão ficar minúsculas. Se botar x maiúsculo, as letras vão ficar maiúsculas. Portanto,
assim fica mais esteticamente agradável. E o símbolo de vezes é interessante deixar minúsculo. Vou mudar para minúsculo. O programa está pronto. Então, vamos rodar, ver o que acontece. Tabuada na base 16. Eu quero a tabuada do F. Está aqui a tabuada do F na base 16. Isso é tudo então. Está feito o nosso exemplo de aplicação do loop for em tabuadas um pouco mais complexas, que também serviu para a gente revisar condicionais. Também serviu para a gente revisar alguns operadores e algumas especificações de conversão. Até a próxima. Tchau, tchau.